Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a estrutura das palavras. Uma palavra é constituída por certas unidades mínimas, que são como pequenas partes, que juntas formam a palavra. A cada uma dessas partes denominamos morfemas ou elementos mórficos. Por exemplo, na palavra enraizar, nós temos 3 elementos. O em, que é o prefixo, o raiz, que é o radical, e o a, que é a vogal temática. Em português, temos 5 categorias principais de morfemas: o radical, os afixos, a vogal temática, as desinências e a vogal ou consoante de ligação. Vamos conhecer um pouco sobre cada um desses elementos. O radical é a parte principal das palavras, por isso é invariável, ou seja, ele não tem singular nem plural, nem feminino ou masculino, já que dá origem a diversas palavras de uma mesma família. Por exemplo, o radical ter pode formar a palavra terra, a palavra aterro ou a palavra enterrar. Afixos são morfemas classificados em prefixos e sufixos. Prefixos são elementos que vêm antes do radical e formam outras palavras. É aquilo que vem antes, no início da palavra. Por exemplo, infeliz, reencontrar, desonesto. Observem que essas partes destacadas estão no início da palavra. São prefixos. Já os sufixos são elementos que vêm depois do radical e também formam outras palavras. Por exemplo, ricaço, mulherio e ferreiro. As partes destacadas aparecem no final das palavras e por isso são sufixos. Vogal temática é a parte que faz a ligação entre o radical e a desinência e também indica a conjugação a que pertencem os verbos. Observem os exemplos. O verbo amar termina em ar, por isso é da primeira conjugação. Correr termina em er, segunda conjugação. E o verbo sorrir termina em ir, por isso é da terceira conjugação. As vogais a, e e i são vogais temáticas. Lembrando que o radical mais a vogal temática a gente chama de tema. Vamos agora para a desinência. É adicionada ao final da palavra, porém, ao contrário do sufixo, ela não forma uma nova palavra, mas sim atribui características à palavra de origem. Ou seja, a desinência é responsável por flexionar o gênero, em masculino e feminino, o número, singular e plural, e a pessoa e o tempo verbal, se é primeira, segunda ou terceira pessoa, e o tempo se refere a presente, passado e futuro. Por isso, a desinência se classifica em 2, desinência nominal e desinência verbal. A desinência nominal corresponde àqueles morfemas adicionados aos substantivos e adjetivos, ou seja, aos nomes, que revelam seu gênero e número. Portanto, as desinências nominais vão indicar se aquele substantivo ou adjetivo está no feminino ou masculino e se está no singular ou plural. Exemplo, substantivo mesas. A letra S no final da palavra é uma desinência nominal que indica plural, ou seja, é uma desinência nominal de número. Na palavra marquesa, esse finalzinho da palavra, essa desinência esa, indica gênero feminino. Portanto, é uma desinência nominal de gênero. Atenção, lembre-se que existem palavras invariáveis quanto ao gênero e ao número, ou seja, palavras que não têm masculino ou feminino e não têm singular ou plural. Vejam alguns exemplos. Desinência verbal diz respeito aos morfemas adicionados aos verbos, que revelam o tempo e a pessoa,
Ou seja, o verbo está no presente, passado ou futuro e a pessoa é primeira, segunda ou terceira. O verbo falava, por exemplo. A desinência vá indica que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo e indica também a pessoa, que pode ser primeira ou terceira. Eu falava ou então ele falava. Portanto, é uma desinência verbal modo temporal e também número pessoal. No verbo falam, o M, que aparece aí no finalzinho da palavra, é uma desinência verbal que indica a terceira pessoa do plural. Eles falam. Então, é uma desinência modo temporal e também número pessoal, porque indica plural. Vogal e consoantes de ligação. Consiste em adicionar vogais ou consoantes entre um morfema e outro para facilitar a pronúncia e dar melhor sonoridade à palavra. Ou seja, essas vogais e consoantes são apenas para deixar a palavra um pouco mais fácil de pronunciar. Café e cultura, por exemplo, é a união de café mais cultura. O I, que está aí no meio, é apenas uma vogal de ligação, para facilitar a pronúncia. Escolaridade é escola mais idade. O R também é uma consoante de ligação, apenas para facilitar a fala.